Irmãos, boa noite. Por favor, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 4. E hoje nós vamos terminar essa série de mensagens em Colossenses. Então, Colossenses, capítulo 4, verso 7, a Bíblia nos diz: Tíquico, irmão amado e fiel, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui vos passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento: se for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que seja lida na igreja dos laodicenses, e a que vos veio de Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos a ti pela bênção, ó Pai, de termos as Escrituras, clamando pelos irmãos que ainda não têm as Escrituras completas, e também pedindo por aqueles que trabalham para que a Tua palavra chegue em todos os lugares, ó Pai. Que o Senhor também abençoe todos os irmãos aqui, ó Senhor Deus, que têm trabalhado na Tua obra, Pai. Abençoe aqueles, ó Senhor Deus, que já trabalharam, ó Pai. Clamo também por novas pessoas trabalhando, que o Senhor levante novos obreiros, e levante também, ó Senhor Deus, pessoas dispostas a trabalhar contigo na tua obra diariamente, naquilo que o Senhor colocar em suas mãos, ó Pai. Clamo por pessoas, ó Pai, que tenha um modo de viver intencional, e assim, ó Pai, também possa te servir na obra. Deus eterno, que o Senhor abençoe os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo Paulo se despedindo da igreja, talvez uma igreja que ele nunca tenha visto, os irmãos. Capítulo 2, verso 1, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então, muitas pessoas não viram a Paulo. Talvez ele não foi o responsável pela organização desta igreja, né, pastor Viana? A gente está estudando, né, os irmãos aí de quarta-feira, estamos estudando Atos, e estamos em qual viagem missionária de Paulo? Terceira, acertaram. Isso, terceira viagem missionária. E na terceira viagem missionária, para onde que Paulo vai? Eita, que triste. Diga a Ásia. Falaram. Então falou. Foi a irmã Luciana que falou? Não? Quem foi que falou? Quem? A irmã Mariana. Foi para a Ásia, né?
E quem está na Ásia? Éfeso, Colosso, Laodiceia, Hierápolis, Pérgamo, Filadélfia, aí me ajuda, quem mais? Esmirna. Vou ter que ir lá, todas eu não vou lembrar. Tiatira, parabéns. Tiatira, deixa eu ver as outras. Pérgamo já falei? Filadélfia falei? Sardes, olha aqui, ó. Tá vendo? Sardes, Filadélfia, já falei. Falei todas, falamos todas, isso. E Tiatira falamos também, né? Então, tá tudo certo. Então, são essas as igrejas. Só que em Atos, por exemplo, a gente está na terceira viagem missionária, mas a gente não vai ver Colossos. Então, talvez, não foi Paulo que organizou essa igreja. Mas, irmãos, como sempre a gente tem dito, a obra de Deus não é feita por uma pessoa só. O pastor da sua igreja, ele não é a pessoa mais importante. Ele é necessário. Ele é necessário. E agora, é importante que tenha um pastor. Na verdade, é a vontade de Deus que exista um pastor na igreja. Mas ele não é a pessoa mais importante. O corpo é que é o mais importante. Obreiros na seara que são as pessoas importantes. Então, vamos lembrar, na situação de Paulo, vamos lembrar? Qual é a situação de Paulo quando ele manda essa carta? Qual é a situação dele? Muito bem, muitas pessoas falaram, que ótimo. Verso 18, saudação, do capítulo 4, tá? Saudação da minha mão de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Então, eu estou com a ideia de que ele estava numa prisão domiciliar. Lembrando, se ele não paga os seus custos, para onde que ele vai? Para o buraco, tá? Tá bom? Então, vamos ter a ideia de que Atos 28 é o momento que ele está escrevendo essas cartas aqui, nesse período. Então, você vê, olha só a equipe de Paulo, verso 7, Tíquico, verso 9, Onésimo, verso 10, Aristarco e Marcos, verso 11, Jesus, né, claro que não é o nosso Senhor Jesus Cristo, verso 12, Epáfras, verso 13, Lucas e Demas, verso 15, Ninfa, e verso 17, Arquipo. O que eu quero fazer essa noite? Mostrar para vocês algum texto bíblico falando, não sobre cada um deles, porque, por exemplo, Ninfa, né? A gente tem o que aconteceu aqui na vida dela, tá? Mas a gente não sabe. Demas, são poucos, mas pelo menos alguns aqui no tempo que nós temos. Mas vai ser algo simples hoje para incentivar cada um de nós a trabalhar para o Senhor. Temos coisas a fazer. É que a gente, muitas vezes a gente resume a obra de Deus em ser um pastor, em ser alguém que trabalha na música na igreja. A gente trabalha na diaconia, nem sempre somos diáconos, mas trabalhamos na diaconia. Eu acho bonito os irmãos, né, que se dedicam à diaconia, né? Muitas vezes, imagina, toda a EBF, quando acaba a EBF, essa igreja é lavada. Então tem gente trabalhando aqui, então isso é serviço. Daí a gente vê que algumas irmãs se dispõem no final do culto, domingo à noite, preparar um café. Vocês gostam do café? Olha, todo mundo levantou e abaixou a cabeça em sinal positivo. Está vendo? Não é legal? Qualquer dia, minha mãe vai fazer um bolo de cenoura para vocês. Vocês querem? Querem que ela faça? Quem quer? Olha aí, mãe, você vai ser usada por Deus para fazer um bolo de cenoura semana que vem. Vamos preparar. É nessa semana. Eu faço a minha parte e você faz a sua. Olha aí que coisa boa. Está combinado? Olha aí. Então vamos lá. Não tem as irmãs que preparam, e os irmãos também, que preparam um café? Isso é bonito, mas não se resume nisso. Não se resume nisso. Na verdade, a nossa ideia devia ser: quantas pessoas vão me abraçar um dia me dizendo obrigado, porque Deus te usou
para eu ir para o céu. Tem que ser o nosso objetivo isso aí, irmãos. Tem que ser o nosso objetivo. Ó Deus, me ajude a levar alguém junto comigo. Isso tinha que ser o nosso objetivo como crente. Porque a gente tem que pregar o evangelho. Mas dentro de uma igreja, dentro de um ministério, dentro do reino de Deus, temos pessoas como Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus, Epáfras, Lucas, Demas, Ninfa e Arquipo. Precisamos falar sobre alguns deles agora e ver algumas características dessas pessoas. Tíquico, talvez ele junto com Onésimo foram aqueles que foram usados por Deus para levar essa carta, né? Esses dois, tanto esta carta como a carta aos Laodicenses, quanto a carta a Filemon. Então, talvez foram esses dois homens usados. Lembrando que no verso 16, a gente aprende uma coisa muito importante. Nem tudo que foi escrito pelos homens de Deus, essas coisas chegaram até nós. A carta aos Colossenses chegou, Deus preservou. Mas a carta aos Laodicenses não chegou até nós. Então existia uma carta, e essa está perdida. Não, olha, irmãos, quando a gente vai ver, tanto no Velho Testamento como no Novo, a gente percebe que existem outras coisas perdidas, que não chegaram até nós. Irmãos, Deus seja louvado, Ele decidiu essas coisas, só que a gente tem que lembrar que existiram pessoas que tiveram outros privilégios, que não nós, porque no verso 16, e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia? Lede-a vós também. Então já pensou? Das 13 cartas paulinas, a gente já sabe. Fora Coríntios, olha, vamos lá, a gente já sabe. Coríntios são 4 cartas. Aí a gente vê essa daqui, aos Laodicenses. Seriam 16 cartas paulinas. Se a gente pensar, e essa a gente tem, né, que Paulo pode ter escrito Hebreus 17. Esse homem precisava de uma equipe. E é bacana quando ele chega no final do capítulo 4, dizendo, saudação da minha mão. Talvez esse homem não enxergava direito mais. Talvez. Por isso que as pessoas escreviam para ele, quando você lê a carta aos Romanos. Agora me ajuda aí, que agora essa veio de memória, hein? A carta aos Romanos, quem escreve é Tércio, né, que é Silas. Ai, onde está aqui? Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. É uma equipe, é todo mundo trabalhando. Então, aquela ideia de um no forno, outro na forma, não pode parar. E assim, irmãos, por favor, não perca tempo, a vida passa logo. Esses 80 anos que nós temos de vida, com força, eles passam logo. Não vamos perder nosso tempo. Nós temos muito o que fazer. Então, a Bíblia diz, no verso 7, do capítulo 4, Tíquico, veja, irmãos, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor. Não é legal isso daqui? Essas características? Você ser chamado de irmão amado. Veja, fiel ministro. Olha, as pessoas passarão, irmãos. As pessoas passarão. Ninguém precisa fazer parte de Vila São José por resto da vida, eu sei. Mas é assim. Sabe qual é a característica do fiel? Quem lembra? Isso, falaram. Fala mais alto. Perseverança. Você conhece alguém que trabalhou com você, que hoje nem na igreja está,
ou vai pouco na igreja, ou vem pouco na igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que a gente seja chamado de fiel um dia, que a gente seja chamado de amado, e é assim. Eu queria fazer um pedido para você. Será que existe alguém na sua vida que você pode chamá-lo de conservo no Senhor? Me diga outras expressões para conservo no Senhor. Veja aí na sua Bíblia, o que está escrito? Vamos lá. Cooperador, que mais? Conservo no Senhor, já temos. Mais ninguém? Ué, então vou ter que pedir uma tradução. Não pode, não é possível. Todo mundo tem a mesma tradução minha? Não, então vou pedir para o pastor Viana ler. Pastor Viana, colaborador tem aí? Alguém falou colaborador? Colaborador. Obrigado. O que fala na NVT? Colaborador fiel. O que fala na NVI? Cooperador? Está vendo? Então é o seguinte. Tem alguém que trabalhou com Paulo. Está vendo? É aquele que trabalha comigo. Só que pode não fazer sentido para a gente, porque a gente pensa que um escravo é somente o tráfico negreiro que aconteceu para a América do Sul, principalmente no Brasil. A gente pensa só nisso, mas não. Aqui, ele está falando que é escravo junto comigo. Mas não pense no tráfico negreiro, não pensa nisso. Pense num escravo, no começo do século, que era diferente desse daqui, mas era um escravo. É isso que ele está dizendo. Quero fazer um pedido para você. Existem pessoas na sua vida, não importa a idade que você tenha, que você pode falar assim, escrever uma mensagem, ou no final do culto dar um abraço, falou, você trabalhou comigo. Obrigado, porque a gente trabalhou junto. Sabe disso aqui? É o Tíquico. Aquele que Paulo olha e fala, você trabalhou comigo. Você é um escravo de Cristo junto comigo. Aí ele pega e fala isso daí, para que a igreja, ela possa saber das coisas dele. Veja, verso 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Agora olha só, vamos lá para Atos, vamos lá, por favor. Vamos lá para Atos. A gente não chegou ainda em Atos 20, no nosso estudo de quarta, mas então a gente já vai ter vamos lembrar algumas coisas e outras a gente vai antecipar. Veja só o verso 4 do verso 20. E acompanhou-o até a Ásia, Sópate, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Tíquico aparece aqui, ó, já em Atos. Muito bem. Ó, Efésios. Vamos lá. Efésios, capítulo 6. Vamos lá, pode? Verso 21 do capítulo 6 de Efésios. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e do que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, Paulo, preso, ele pega 3 cartas. Vamos lembrar quais são elas que a gente tem? Vai lá. Efésios, Colossenses e Filemão. Talvez é este homem que leva essas cartas, junto com o próximo que a gente vai ver, que é Onésimo. Aí, olha só,
Deixa eu só ver aqui, para eu não falar bobagem aqui. Mas vai lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Isso. Olha só. Quando Paulo está no último capítulo que ele escreveu na vida, no verso 12, a Bíblia diz assim: também enviei Tíquico a Éfeso. Vá para Tito agora, por favor. Vira só uma página da sua Bíblia, capítulo 3, verso 12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo em Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Então esse homem, ele está ao lado de Paulo, e aí ele pode ser chamado pelo apóstolo de conservo, de alguém fiel. Se você tem um Tíquico em sua vida, e eu espero que todos aqui sejam também Tíquicos na vida de alguém, que você dê um abraço nessa pessoa, mande uma mensagem, fale obrigado, nós estamos trabalhando juntos, ou um dia trabalhamos juntos, valeu tudo a pena. A segunda pessoa é Onésimo, verso 9 do capítulo 4 de Colossenses. Vamos para lá. Então, o verso 7 diz: Tíquico, irmão amado, fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber do meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo. Vamos lembrar o que significa mesmo esse nome? Onésimo significa útil, tá? Mas vai fazer mais sentido quando a gente for para Filemão, que é o próximo estudo que a gente vai fazer, tá? Então, acabando hoje, passa o Dia dos Pais, na próxima oportunidade a gente vai começar a estudar Filemão, domingo à noite. Juntamente com Onésimo, amado, veja, e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Veja, como é que Paulo fala dele? Que ele é amado, que ele é fiel e que ele é um dos colossenses. Por quê? Porque esse homem aqui fugiu do seu Senhor. A gente vai ficar mais claro para a gente na próxima, quando a gente estudar Filemão. E a gente vai para lá rapidinho, vamos para Filemão, porque Filemão só tem um capítulo. No verso 10, a Bíblia diz: peço-te por meu filho Onésimo, irmãos, que gerei nas minhas prisões. Lembra da semana passada? Paulo estava preso, mas a palavra do Senhor, não. Irmãos, você já pensou numa bênção dessa daqui? Então, olha só. Paulo está dizendo como é que esse homem se converteu. Esse homem se converteu por encontrar Paulo na prisão domiciliar. Irmãos, agora, o que leva Onésimo para lá? Porque assim, a gente tem que pensar, ele fugiu e chega até Paulo, não é? Olha, irmãos, então agora, olha, a Bíblia não vai falar o que eu estou falando. E eu também assim, eu sei, o pastor fala assim, novela, né? O pastor Viana fala novela. O meu não é novela, não. O meu não é novela, não. Eu quero ver se o pastor Viana concorda comigo que não é novela. Ó, ele tinha que chegar lá no lugar, não tinha? Como? Será que ele não roubou também o patrão? Para poder chegar onde chegou? Só que chegando lá, Deus tinha um encontro marcado para ele. Porque a gente não sabe como. A gente só sabe que Onésimo é conhecido. Por quê? Porque esse homem, ele é citado aqui. E ele é conhecido. E se ele é conhecido, esse homem chega a Paulo por causa de pessoas, olhe, como Tíquico, como Epáfras, como que Arquipo é filho
é filho do patrão dele. Então, depois a gente não, Arquipo não. É essas pessoas que fazem. É o trabalho, é a obra. Este homem, ele se converteu encontrando Paulo na prisão. Só adiantando um pouquinho, Paulo fala para Filemão que podia ficar com Onésimo, para que Onésimo cuidasse dele. Porque Onésimo era um escravo. O nome dele já diz tudo, útil. Talvez ele fosse útil para mim. Mas agora ele está aqui, levando, olha, presta atenção agora, cuidado com o que eu vou falar, presta atenção. Levando a carta aos Colossenses, levando a carta aos Laodicenses, e talvez levando a sua sentença de morte. Mas sabe o que ele faz? Ele é um crente, e ele volta. Esse é o trabalho do cristão. Ele volta, esse homem volta. E agora, ele está aqui, na lista daqueles que Paulo cita. E o nome dele é falado por 2000 anos. Devido a um erro que ele cometeu, Deus marcou um encontro com ele, num lugar que ele não esperava, numa prisão. E aí ele se converte e volta para o patrão. Irmãos, quantos de nós temos voltado para acertar as nossas coisas? E eu não estou falando para acertar as coisas em relação ao pecado. Não, o seu pecado está perdoado. Mas talvez existam coisas que precisam ser acertadas, sabe? É que eu era criança, então não posso falar com os detalhes. Mas eu já vi mensagens de homens falando que pessoas se convertiam e entregavam suas armas. E aí eram presas para poder pagar o que devia para a sociedade. É isso. Esse irmão aqui, ele é chamado de amado, ele é chamado de fiel. Que Deus abençoe. Então vamos lá. Tíquico, Onésimo, Aristarco, verso 10. Aristarco, que está preso comigo. Ué. Irmãos. Agora é o seguinte, quando a gente lê Atos, a gente vai... vamos lá para Atos. A gente vai encontrar rapidamente Aristarco. A gente também não chegou ainda, porque essa semana eu vou até o verso 20 do capítulo 19, né? Vamos para lá? Então a gente não chegou ainda aqui. Onde eu vou ler para os irmãos agora. Mas, olha só, verso 23. E naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, que era justamente como nós cristãos, como a gente que seguia Jesus, falava sobre ele. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado para com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase em toda a Ásia, este Paulo tem vencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos dos homens. E não somente há perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que de toda a Ásia e o mundo veneram. Verso 28, e ouvindo Demétrio, encheram-se de ira, e clamaram dizendo, grande é Diana dos Efésios, e encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônio, companheiros de Paulo na viagem. Pronto,
ele aparece. E ele já aparece passando perigo. Paulo está na sua terceira viagem missionária, ele é esse Aristarco, ele é olha o que está escrito dele. O que ele é? Ele é mas é uma coisa antes. Tá, companheiro eu sei, mas antes. Ele é O que está escrito na sua Bíblia aí depois de Aristarco? Obrigado, macedônio. Isso, obrigado, perdão. Ele é um macedônio. Opa, será que ele se converteu na segunda viagem missionária? Quando Paulo querendo ir para a Ásia, lembra? Lembra ou não? Ele teve um sonho e falou, passa a Macedônia e ajuda-nos. Lembra? Já pensou? Esse homem se converte na segunda viagem missionária e já está pronto para ser companheiro de Paulo na primeira hora de perigo? Vamos lá, vira capítulo 20, vira. A gente já leu, vamos ler de novo. Verso 4, e acompanhou-o até a Ásia, Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco. Está aí, esse homem indo com Paulo. Capítulo 27, olha só. Deixa eu ver, capítulo 27, achei. Capítulo 27, verso 2, vamos para lá. Vamos lá, capítulo 27, verso 2. É isso mesmo. Verso 1 diz, e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entraram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando, olha só, nós. Então, peraí, Paulo está preso. Agora, Lucas, preste atenção no pronome. Ele falou que, veja só, entraram Paulo e alguns presos. E embarcando nós, quem é que está escrevendo o texto? Lucas. Em um navio adramantino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco, Aristarco, macedônio de Tessalônica. Companheiro de Paulo, as coisas começam, ele já está na confusão junto com Paulo. Daqui a pouco ele está na Ásia com Paulo. Daqui a pouco, irmãos, ele quer ficar preso junto com Paulo. Irmãos, tem lugar para todo mundo na obra. É isso que eu quero mostrar para os irmãos essa noite. Tem lugar para alguém que queria ficar preso com o apóstolo. Vamos voltar para lá. Perdi o texto, achei. Aristarco, que está preso comigo. Olhando para o texto de Atos, não parece que Aristarco, ele quis ir junto com Paulo? Olhando para o texto de Atos, não parece que Aristarco está preso com ele para ser um apoio a esse homem? Parece. Porque a gente vai estudar Atos, né? Eu peço que você leia, mas a questão de Paulo ali é uma questão específica, que Aristarco não é citado naquelas coisas, porque Paulo está preso. Mas agora, este homem, ele entra no navio com Paulo. E depois Paulo diz que está preso comigo. E não é só isso, não é só esse homem. Porque daí eu já quero unir junto com Aristarco. Olha só, verso 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Aí diz Demas também. Mas está vendo? Se ele está escrevendo que Lucas está dando uma saudação, não parece que esses homens estão com Paulo. Agora sim, eu sei que Paulo está numa prisão domiciliar. Eu sei disso. Então é claro que os guardas cuidam de Paulo. As pessoas tinham acesso. Peraí, para os irmãos não terem dúvida, eu vou lá em Atos rapidinho. No capítulo 28, só para a gente, os irmãos entenderem melhor isso daqui.
Aqui, ó. É o mesmo versículo da semana passada. Verso 30, tá? Guarde esse versículo. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo. Então ele tinha acesso com as pessoas, tá? Então, esses homens estavam com ele. Então, o médico amado aqui cuidava daquele homem, porque você não pode pensar em Paulo como um homem como nós, não pode pensar. Você precisa pensar em alguém deformado. Uma pessoa manca, uma pessoa corcunda, uma pessoa que talvez não enxergasse direito. Rapidinho, ó, peraí. Puxa vida. Pastor Viana, acha um texto aí para mim, em Gálatas, por favor, irmão, que fala que os Gálatas, eles poderiam tirar os olhos para Paulo, por favor. Põe aí olhos aí, alguém põe olhos e Gálatas, que vai sair esse texto aí. Me ajuda. Será que é 6? Acho que é 6, espera aí, deixa eu ver. Ninguém achou. Não, tudo bem, alguém vai achar aí. Ótimo, alguém vai achar. A4. É isso mesmo, ó. Então olha só. Olha, preste atenção nesse texto para você ver. Por que Paulo falaria isso daqui? Por que ele falaria isso daqui? Se ele não estivesse passando por esse problema. A Bíblia diz assim, ó, verso 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne. Nesse texto aqui, presta atenção. E não rejeitastes, nem desprezastes isto que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou o testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mudaríeis. Irmãos, você não pode pensar, você tem que pensar nesse homem com problema na visão. Tem que pensar nesse homem deformado por causa das 5 quarentenas de açoites menos 1. Tem que pensar nisso. E é assim. Como que isso pode ter acontecido? Veja. Não, agora, de novo, não é novela. Como que isso pode ter acontecido? Pode. Não estou falando que aconteceu. E eu também não estou falando que é novela. E não é criticar o pastor Viana, não, viu? Só para entender. Pode ter acontecido. Paulo pode ter sido condenado a levar 2 quarentenas de açoites. Ele levou 5. E ele pode, em um julgamento, falar, você vai levar 2. Só que não pode dar mais de 39. Tudo bem? Então é o seguinte, o que acontecia quando um homem, ele era condenado a isso? Era assim, irmãos. Então vamos imaginar assim, eu sou condenado. Então, o que acontece? Eu levo as 39 chibatadas. 13 aqui, 13 aqui e 13 aqui. Pronto. Levei as 39 chibatadas. Estou bem ou estou mal? Estou péssimo. Vou para casa, Marola, Marisabel, João Pedro, cuidam de mim. O sacerdote vai lá na minha casa, para ver quando eu estou curado. Ele já aguenta as próximas. Em cima daquela, assim, curou. Leva 39 de novo. Isso deforma a pessoa. Então, por isso, que quando você vê alguma coisa do apóstolo Paulo, você não vê um homem normal. Então, irmãos, voltando lá para o texto, Lucas, o médico amado. Se ele está falando que Lucas está saudando, é porque Lucas está com ele. E quer ver? Peraí. Vamos para Filemão, então, rapidinho. Vamos para Filemão. Olha só. Verso 22 de Filemão.
E juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas e Lucas. Essas pessoas estão cuidando de Paulo na prisão. Aqui a gente está falando sobre Aristarco, que está preso com ele, né? Peraí, mas Filemão falou Aristarco? Falou ou não, irmãos? Isso, pronto, falou. Eu não marquei. Então, falou Aristarco. E Lucas. Lucas, irmãos, está vendo que tem trabalho para todo mundo? Está vendo? Tem trabalho para todo mundo? Naquilo que ele estudou, ele convertido agora. Lucas é um prosélito, né? Ele não é um judeu, ele é um prosélito. Ele se converte. E ele caminha junto com Paulo. E uma das coisas que ele faz é cuidar da saúde do apóstolo. Então tem trabalho para todos nós. Irmãos, é naquilo que Deus nos abençoou a ser, a estudar. O que eu posso fazer? Eu sei que tem gente, eu sei. Né, uma vez até eu convidei uma pessoa num dos cultos dos lares para pregar, né? Falei, ô fulano, você não podia pregar no próximo culto? Ele falou assim, faz o seguinte, me pede dinheiro, mas não pede para eu pregar, tá vendo? Ó, você precisar de dinheiro, você fala que o que eu tenho eu divido, mas não me pede para pregar. Tem gente que nasceu que é generosa. Essa aqui é uma igreja generosa, mas tem gente que é generoso. Então, o que Deus fez por nós, o que Deus tem feito na nossa vida, a gente pode ser usado. Lucas era usado como médico. E aí é o seguinte, a gente vê Onésimo que teve um problema. A gente vê um outro homem que também teve um problema. Agora olha só, verso 10. Aristarco, que está preso comigo, e Marcos, sobrinho de Barnabé. Agora você que conhece o texto, já percebeu o que Paulo faz? Olha só, vou ler para vocês, finalzinho. Acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Opa! Por que eu não receberia Marcos, o sobrinho de Barnabé? Por que não? Não é interessante isso aí? Esse homem foi perdoado. Marcos foi perdoado. E a família de Marcos, né, a gente está vendo aqui que ele era sobrinho de Barnabé, a família de Marcos já era usada por Deus. E é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que eu estou aqui, mas por favor, que não pare em mim. Não pare em mim. Você, quantas pessoas aqui já são avós? Quem? Quantas pessoas? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem são avós, né? Tá vendo? Ó, isso. Então, ótimo. Deus abençoe. Aí agora eu não vou perguntar. Você é um avô, é uma avó. Os seus netos, essas pessoas, elas estão caminhando? Vamos lá. Sabe? Seus netos, suas netas, sabe? Essas pessoas, elas chegarão ao céu. Sabe essas pessoas que já estão, depois dos seus filhos, você tem um relacionamento diferente com elas, sabe? Sabe, essas pessoas aí estão trabalhando para Deus. Porque é o seguinte, a gente vê aqui alguém que falhou, mas a gente não tem dúvida, ele foi perdoado. Alguma coisa aconteceu, e se vocês ouviram aí, se por acaso vocês ouviram, vocês já receberam o mandamento, que já está tudo certo, recebei-o. Veja quem é este homem. Atos capítulo 12 agora. Nós temos trabalho para todos, todos. Vamos lá? Capítulo 12, verso 9,
E saindo, aí você precisa só ler o que está acima do verso 9. Pedro é libertado, está vendo? Então, e saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quem era esse? Pedro. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pronto. O que Deus tem para fazer, Deus faz, não é? Não é isso que eu falo? Agora tem coisa que é com a gente, né? O anjo se apartou dele. Pedro foi libertado. O que ele tem que fazer? Voltar para a prisão? Não. Nesse caso não. Ele não fez nada de errado. Verso 11. E Pedro, tornando a si, agora sei, tornando-se disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Marcos tinha uma mãe que um apóstolo podia ir na casa dela, se refugiar, se esconder. E você, eu vou fazer assim, estou marcando Atos também. Se você não quiser ir, não precisa. Mas 1 Pedro, olha que coisa linda, capítulo 15, verso 13, a Bíblia diz assim: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Quando Pedro sai da prisão, vai para a casa da mãe de Marcos. No final de sua vida, ele fala que o filho dele, chamado Marcos, saúda. Mas, Neil, por enquanto só tem coisa boa. A família, ela era usada pelo Senhor, ele pelo jeito foi usado por Deus, e olha só, presta atenção, hein? Olha, guarde essa informação. Quando a gente vai ler os evangelhos, a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, não é isso? Não é isso que a gente lê? Só que é o seguinte, testemunha ocular. E é o seguinte, se juntar aqui, se fizer assim, pegar eu, a Marisa, a Marola e Princesa, e for escrever uma coisa, cada um vai escrever de um jeito. Cada um viu um negócio. Todo mundo vai contar a mesma história, só que elas vão se complementar. Só que só dois foram testemunhos oculares: Mateus e João. Marcos não foi testemunho ocular do que aconteceu. Ele pode ter visto algumas coisas. E Lucas também não. Pois é. Muitos pensam que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Muitos pensam. Eu gostaria que fosse Mateus. Eu gostaria que fosse Mateus, de verdade. Mas, assim, a maioria esmagadora das pessoas que estudam aí profundamente falam que é Marcos. E alguns desses dizem que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. Porque Pedro foi a testemunha ocular. Era ele que sabia das coisas. E porque ele chama Marcos de filho. Muito bem, voltando para a nossa mensagem de hoje, para a gente terminar, que hoje eu quero te incentivar. Sabe, não venha apenas ao culto. Não venha. Mas se você vier apenas ao culto, então peraí, então vou parar um pouquinho, pastor Viana, me ajuda. Pode vir apenas ao culto? Pode, não pode? Pode ou não pode? Pode. Mas se vier apenas ao culto, faltam 3 coisas. Hein? Qual que é o... Você. Eu quero você, Maisabel. Eu não quero o outro, Maisabel. Crente, no mínimo faz 4 coisas. No mínimo. Diga uma. Venha ao culto. Ora. Lê a Bíblia. Não. Aí é dinheiro. Depois a gente conversa de novo. Falta só uma coisa. Diga ceia. Toma ceia. Tá vendo? Que menina. Isso é demais, hein? Vamos lá. Tá vendo?
Então, pastor Viana, vamos lá, de novo, pode vir só ao culto? Pode. Mas aí faltam 3 coisas. Vamos falar todo mundo junto. Crente, lê Bíblia, ora, toma ceia e vem ao culto público. Pronto, ótimo, beleza. Mas agora, voltando para cá. Irmãos, a gente tem muitas coisas a fazer. Então, existe um homem que a família dele servia a Deus. Este mesmo homem, no final da vida do apóstolo, quando ele também já era uma pessoa mais velha, e outra coisa, rapidinho, e talvez o homem nu, lá de Marcos, seja ele mesmo, sabe, não tem um que fugiu sem roupa, fugiu que já ficou assustado, correndo nu, talvez tenha sido Marcos. Então vamos lá, este homem, que tinha uma família, que era usada por Deus, para cuidar dos apóstolos, por exemplo, para ter pessoas orando em sua casa, esse mesmo homem, no final da vida do apóstolo, e com ele bem mais velho também, é chamado de filho, pelo próprio apóstolo. Mas só que num período da vida dele, Paulo teve que colocar uma nota. E a nota não foi, irmão amado, fiel ministro, conservo. Nesta nota, ele é chamado do quê? Sobrinho de Barnabé. Acerca do qual, aí tem uma nota. Já tem mandamento. Se ele for ter com vocês, está tudo certo, recebei-o. É um pouco triste isso daí, eu sei, mas calma. Paulo está citando ele, não está? Eu só preciso lembrar vocês o porquê isso aconteceu. Capítulo 13 de Atos, vamos lá. E assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, falando sobre Saulo, nesse caso é Barnabé e Saulo, nessa ordem precisa ser falada devido à liderança de Barnabé no início da primeira viagem missionária. Verso 5. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Olha aí, é João ou é Marcos? Só não pode esquecer, Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Então essa pessoa que viaja com eles é essa Maria, é o filho de Maria, João Marcos. Uma hora é chamado de João, outra hora é chamado de Marcos. Porém, olha só, verso 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Irmãos, isso não caiu bem. Não caiu bem isso aí. Alguma coisa aconteceu aqui, que este homem, ou este rapaz, ele desistiu, ele abandonou, e é assim, isso não caiu bem para a equipe. Então, vamos lá agora, você tem trabalhado na igreja? Onde tem pessoa, tem problema, sim ou não? E na igreja, sabe qual é o maior problema da igreja? É o pecado da gente. Então é lógico que a gente não vai concordar em tudo. Não é? Então, de vez em quando vai sair uma fasquinha aí. São pecadores. Isso aqui não caiu bem. De tal forma que, vamos lá. Agora a gente vai para o capítulo 15. No verso 36, a Bíblia diz: e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Por que Barnabé fazia isso? Porque Barnabé, irmãos, é aquela pessoa que quer todo mundo junto. Ele é um amigão de todo mundo, sabe? É esse, tá bom? É ele que apresenta Paulo para os apóstolos, é esse tipo de homem,
tá? Tudo bem, esse é Barnabé. Vamos levar Marcos com a gente, vamos dar a segunda chance. Mas Paulo, verso 38, parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora. E a Bíblia diz assim: e tal contenda houve entre eles, foi tão grande, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Pronto, eles se separaram. A coisa foi tão séria na primeira viagem missionária e no início da segunda, que, irmãos, pessoas amigas se separaram. E se separaram por causa de João Marcos. Muito bem. Só que agora esse homem foi perdoado. Você está lendo aqui junto comigo, no capítulo 10, no verso 10 do capítulo 4 de Colossenses, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. E vamos lembrar lá em Filemão? Vamos lá lembrar em Filemão? Filemão, Filemão, verso 23, diz: saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. E quer ver, para terminar a parte de Marcos, capítulo 4, quando Paulo está escrevendo o seu último capítulo, verso 11, só Lucas está comigo, ele fala para Timóteo. Agora, no final de minha vida, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil no ministério. Deus seja louvado. Se por acaso aconteceu alguma coisa na sua vida, você está perdoado. Você é útil. Você é um Marcos essa noite? Ou você conhece algum Marcos? Então, é útil no ministério. Que Deus te abençoe. Vamos continuar, vamos lá. Capítulo 4 de Colossenses. Vamos terminar. Mais duas. Vamos ver, rapidinho. Vamos falar de 3 pessoas aqui. Que daí a gente termina, eu acho que sim. Isso. A Bíblia fala no verso 12: saúda-vos, Epáfras. E mais uma vez, Paulo diz que é dos vossos. Para quem que ele disse que é dos vossos? Onésimo. Verso 9, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Então aqui Epáfras, que é dos vossos. Você lembra dele? Lembra de Epáfras? Vamos lá? Colossenses. Vamos para Colossenses? Nós estamos em Colossenses, né? Capítulo 1, desculpa. Vamos lá, irmãos. Paulo tem um prefácio enorme, e no final do prefácio, ele fala, verso 7, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Talvez foi este homem que organizou a igreja. Se Paulo não viu muitos deles, talvez é Epáfras, a pessoa que organiza a igreja. Que eu não gosto de falar que alguém fundou a igreja, tá? Mas eu prefiro a ideia de organizar o grupo de crentes ali. Porque o texto diz assim para nós, como aprendestes de Epáfras. Isso é lindo, irmãos. É lindo, é uma equipe, cada um fazendo uma parte. E se Paulo não pode ir até lá, se Paulo não pôde ir até lá, e existe uma igreja, irmãos, já pensou? Epáfras sendo usado para isso. E aí a Bíblia nos diz, né? Paulo falando, amado conservo, Deus seja louvado. Você conhece alguém que você possa falar, você é escravo junto comigo? Você é um servo de Cristo junto comigo? Você é um companheiro? Naquela ideia de que a gente faz tanta coisa junto que de vez em quando não dá tempo de ir em casa. Então a gente come pão junto. Hein? Isso é legal, né? Vamos lá ou não vamos? Tá vendo? Então o conservo,
que para vós é um fiel ministro de Cristo. Persevere, mostre para todo mundo quem você é, e você seja chamado disso um dia em sua vida. Tem trabalho para todo mundo, vamos correr, vai. Aí eu quero que você perceba no verso 15, uma pessoa. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e aí a Bíblia diz, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Não importa, tem trabalho para todo mundo ou não tem? Tem uma pessoa aqui, que daí a gente olhando, né, como acaba com A, parece que é uma mulher, parece, mas eu não sei de verdade, porque eu acabei não pesquisando isso daí, certo? Mas se alguém souber, tudo bem, já pode falar agora, mas não sei, vamos lá. Está aqui, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Olha, irmãos, hoje em dia, num lugar como o nosso, não tem igreja nas casas. Pode até ter, mas isso aqui era uma coisa normal para eles, ter alguém. Mas a gente pode ter culto nas nossas casas, sabe? Eu quero te incentivar. Quero te incentivar. Há quanto tempo não tem um culto na minha casa, sabe? Que a gente possa cantar e as pessoas ouvirem. Sabe disso aí? Há quanto tempo eu não proporcionei às pessoas próximas de mim que ouvissem da palavra? Ah, Neil, mas sabe, eu moro num lugar que só cabe eu, minha mulher e meus filhos. Ó, cabe alguém para pregar? Cabe alguém com um violão? Vamos lá, pastor Viana, a gente vai ou não vai? Se couber uma pessoa para pregar, além da sua família, e um violão, ué, por que não? Só das pessoas ouvirem, e talvez, sabe aquela pessoa que você tem falado de Jesus, aquela pessoa, você possa levar essa pessoa naquele dia, a gente vai ter um culto domiciliar lá em casa. Vai lá. Alguém um dia teve que abrir as portas de sua casa para que o povo de Deus, ele pudesse falar, pudesse se reunir. Quem sabe? Aqui a gente está vendo uma mulher chamada ninfa. Desculpa, não sei se é mulher. Alguém olhou aí para mim? Se é? Ninguém olhou. Então, é homem ou mulher? É mulher, ó. A Jujuba está falando ali para mim que é uma mulher. Está aí, ó. Abriu a porta de sua casa. Tá? E aí vamos terminar. Tem trabalho para todo mundo. Só que daí ele manda um recado. Verso 17. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Aí, irmãos, pastor Viana, ele escreve uma carta para Timóteo. Ele escreve uma carta para Tito. Mas para Arquipo ele escreve um verso. Um verso. E quem é Arquipo? Arquipo é o filho de Filemão. Vamos lá? É o que parece, né? Lembra do que eu falei? Tíquico e Onésimo levam 3 cartas. Não, na verdade levam 4, né? Mas levam 3 cartas que a gente tem aqui. Quais são elas? Laodicenses, Colossenses, Filemão e Efésios. Isso, muito bem. Só essas 4 cartas. 3 a gente tem. Efésios, Colossenses e Filemão estão com a gente. Laodiceia é uma carta que os irmãos leram. A gente nunca leu. Filemão, verso 1 diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Então, é o seguinte, Arquipo parece que é a pessoa que está cuidando dessa igreja aqui. E aí Paulo está falando para ele, no verso, no verso 17, atenta para o ministério que recebeste no Senhor,
para que o cumpras. E aí, irmãos, quero terminar assim. Sabe aquele negócio de que eu vou fazer? Faz assim, ó. Deus, eu vou começar pequeno, mas eu vou começar agora. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer parte da equipe do teu reino. Eu vou fazer pouco, mas eu vou começar agora. Não vem com planejamento, não. Ó, vamos lá? É bom ter iniciativa? É bom ou não é? E acabativa? Hã? É bom, né, as pessoas fazerem alguma coisa e conseguirem terminar, né? É que aqui não tem muito, ainda bem. Mas eu já cheguei a falar para algumas pessoas no meu ministério, o problema é que você só começa. Estou cansado da sua iniciativa. Eu quero que você comece e termine alguma coisa. Pode começar e terminar. 10 coisas. Mas é muita ideia e pouca ação. Não. É bom ter iniciativa? Excelente. Mas é melhor ainda iniciar e terminar. Que Deus te abençoe. E que você não jogue o seu ministério fora. Qualquer que seja. E se o seu ministério, for ler a Bíblia, orar, tomar a ceia e vir ao culto, ótimo. Deus te abençoe. Vamos lá. Pai, obrigado pela tua palavra. Agradeço pela bênção ao Senhor Deus de ter coisas escritas assim e poder consolar os nossos corações, confortar, também nos incentivar, ó Pai. Que o Senhor abençoe para que nós tenhamos mais pessoas dispostas a te servir. Obrigado, ó Pai, por tudo o que a tua igreja tem feito já. Mas nós clamamos que o Senhor nos ajude a trabalhar todos os dias contigo. Que amanhã o Senhor nos mostre onde o Senhor está trabalhando, para que a gente vá até lá e trabalhe, ó Pai, na tua obra. Levante obreiros para a tua seara e abençoe, Senhor Deus, para que a gente tenha pessoas como Paulo, mas tenha pessoas como Tíquico, como Onésimo, como Aristarco, como Marcos, como Epáfras, como Lucas, como Demas, como Arquipo, como Ninfa. Ó Deus eterno, nos use para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.